Agora, a economia. Em evento de 1º de maio das centrais sindicais em São Paulo, o presidente Lula voltou a criticar o Banco Central ao dizer que os juros altos são responsáveis pelo desemprego elevado no Brasil. Conosco por aqui, bem-vindo, Luiz Arthur Nogueira. Boa terça-feira, Luiz. O presidente Lula acerta quando faz essas críticas, da forma como faz? Explica pra gente. Adriana, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. Pois é, o Brasil de fato tem um desemprego elevado de 8,8%, mas o problema é que o presidente Lula está culpando o médico e o remédio pela doença. Quem é o médico? O Banco Central. Quem é o remédio? Taxa de juros. E qual é a doença? A inflação alta. Portanto, a doença não pode ser culpa do médico e do remédio, né? Então está tudo errado em termos de diagnóstico. O Brasil precisa se perguntar por que ele é tão doente em termos de inflação. Claro que nos últimos anos a inflação piorou no mundo inteiro por conta da pandemia e da guerra. Mas aqui no Brasil em particular, a inflação sempre é alta porque a gente tem um Estado gastador. Um Estado inchado, que gasta mais do que arrecada. Toda vez que você tem um Estado gastador, como na Argentina, por exemplo, a inflação fica alta, as expectativas inflacionárias pioram. E aí o Banco Central, que é o médico, ele tem que usar um remédio amargo, que é a taxa de juros, para combater a inflação. Mas não é culpa dele. É culpa do Estado gastador, que deveria ser mais enxuto. E aí o presidente Lula, se quiser ajudar o Banco Central a combater a doença, que é a inflação, deveria enxugar o Estado, cortar gastos, não ficar reclamando do médico. Não faz sentido nenhum. Porque ninguém gosta de juros altos, nem o Banco Central. Agora, tenha certeza de que pior do que juros altos é ter uma inflação elevada, como a da Argentina de 100%, que massacra a renda da população mais carente. Então não adianta ficar culpando o Banco Central. Outro ponto importante que ontem disse o presidente Lula nos eventos de 1º de maio foi que ele pretende regulamentar o trabalho por aplicativos de entrega. Toda vez que o governo fala em regulamentar o mercado de trabalho, causa calafrios, porque normalmente o resultado final é mais desemprego e não mais emprego. Mas nesse caso, acho que até houve um avanço, porque o presidente Lula reconheceu que o trabalhador tem o direito de escolher se ele quer uma carteira assinada ou se ele quer ser autônomo. Que bom que o presidente Lula aparentemente não pensa mais como as centrais sindicais pensavam lá atrás, na década de 80. E para concluir, Adriana, ontem foi feriado de 1º de maio, não houve mercado financeiro, que reabre hoje, terça-feira. E aí a gente vai ver como é que os investidores vão repercutir as falas do presidente Lula e, acima de tudo, as expectativas sobre a tramitação do arcabouço fiscal no Congresso Nacional e as CPIs. O grande temor do mercado é se as CPIs vão ou não atrapalhar a tramitação da agenda econômica no Congresso Nacional. Pois é, são muitos assuntos, é preciso a gente seguir acompanhando. Até mais tarde aqui na programação, Luiz Arthur Nogueira, e conosco também nesta manhã, comentando as principais notícias do Jornal da Manhã. Sejam bem-vindos, Cristiano Beraldo e Diogo Schelp. Schelp, esse último discurso de Lula em São Paulo também, quais os efeitos que você vê das críticas persistentes e duras de Lula ao BC e também a regulamentação do trabalho por aplicativo no país é necessária? Bom dia, Adriana, Thiago, Beraldo, bom dia a todos. Com certeza as críticas que Lula faz e da maneira como faz, elas criam uma sensação de instabilidade, de falta de credibilidade em relação aos planos do governo, justamente pela ausência, como apontou Luiz Nogueira, de um plano para corte de gastos. E eu acrescento um outro elemento aí preocupante no discurso de Lula, além daqueles que já foram apontados, que é o fato de que ele atribui essa atuação do BC como se fosse uma atitude política, como se tivesse uma intenção de sabotar o governo Lula. E não é assim, basta ver os fatos. A taxa básica de juros está no patamar atual desde o governo anterior. Quer dizer, a gente precisa lembrar que Roberto Campos Neto e o Banco Central começaram a elevar a taxa básica de juros no governo anterior, porque havia uma pressão inflacionária, e desde então o patamar da Selic continua estável, quer dizer, não houve aumentos no atual governo. Claro que não caiu, a taxa é alta, mas não houve aumentos. E Lula, inclusive, falou, né, nas duas vezes em que falou sobre o assunto para empresários portugueses e depois para empresários espanhóis,
falou que o Brasil basicamente era um lugar péssimo para investir justamente por causa da taxa básica de juros. Isso, obviamente, não é a função do presidente quando está em viagem internacional. A função dele seria oferecer aos empresários, mostrar aos empresários internacionais as vantagens de investir no Brasil e não os defeitos. Beraldo, as centrais sindicais fizeram críticas ao presidente Lula porque ele não citou em nenhuma vez os 80 anos da CLT. E, de novo, ele voltou a criticar os juros. Bem-vindo, Beraldo. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Realmente, a gente teve nesse 1º de maio o Lula, mais uma vez, no palanque, né? Ele fez um discurso que me chamou muito a atenção pela forma como ele continua alimentando a polarização política, e isso dá o tom do quanto ele precisa disso para poder ter força política para fazer as coisas que ele quer fazer. E aí a gente entra no problema, porque o que o Lula quer fazer não está alinhado com aquilo que o Brasil precisa. Como o Diogo disse, ele foi ao exterior, falou mal, criticou o Brasil, quer dizer, mostrou que há um claro conflito interno sobre os rumos econômicos, e aí ele toma medidas domésticas que não produzirão efeito de longo prazo para justamente criar empregos, fortalecer a renda. E o Brasil segue sem rumo. A gente está literalmente à deriva nessas questões econômicas, e o Lula cada vez mais se mostra sem capacidade de ter o controle do governo. Ele não parece estar realmente com um plano na mão que ele vai seguir. Fala-se em reforma tributária, vem o arcabouço fiscal, depois ele toma medidas na calada da noite, durante esse feriado, taxando o investimento externo, que inclusive contradiz aquilo que ele falou em Portugal ou na Espanha, não me lembro exatamente, na semana passada, dizendo que o brasileiro tinha que aprender a investir no exterior, só que agora ficou mais caro investir no exterior. Enfim, está uma salada, está uma confusão. E o problema é que o mundo está avançando. Se a gente olhar para a China, por exemplo, a gente vai ver que a China está realmente executando um projeto muito extenso de fortalecimento econômico. O Vietnã passou o Brasil. A gente tem países que estavam lá atrás e que hoje estão à frente do Brasil em termos econômicos, e a gente está só assistindo, perdido nos nossos próprios problemas. Isso é muito preocupante.